Nem todo deus em God of War nasceu igual. Kratos arrancou a cabeça do Helios com as próprias mãos e transformou o deus do sol numa lanterna de bolso. Só que contra Zeus, Kratos morreu, voltou do submundo e morreu de novo. E só venceu quando liberou o poder da própria esperança. E existe um abismo separando os deuses dessa franquia. E hoje eu vou organizar esse abismo em 7 níveis de poder. Do deus descartável ao rei que transcende um panteão inteiro sozinho. E no final eu vou te mostrar quem tá acima do nível 7. E é aqui, no primeiro nível, que mora a verdade desconfortável sobre God of War. Existe Deus que nasceu para reinar e existe Deus que nasceu para virar item de inventário. O nível 1 é o território dos deuses de Cargo, seres com domínios cósmicos gigantescos. Só que, na hora do combate começar, descobrem que divindade não é a mesma coisa que poder de luta. E o primeiro nome dessa lista é Hélio, o deus do sol, e o cargo dele é literalmente insubstituível. Em Chains of Olympus, quando Hélios foi arrancado do céu, o planeta inteiro mergulhou na escuridão, e Morpheus, o deus dos sonhos, começou a colocar os próprios deuses do Olimpo para dormir. Sem Hélios, a Grécia inteira desliga, e os guias confirmam, a luz dele ilumina instantaneamente até o submundo, que é descrito como infinito. No papel, é um feito absurdo. Só que o problema, o cargo luta a zero. Em God of War 3, derrubado no céu por causa de uma batalha contra um titã, a melhor arma que o deus do sol encontrou foi mentir. Tentou enganar Kratos e tentou cegar ele com um flash de luz. Só que nada funcionou. Kratos arrancou a cabeça dele com as mãos nuas. A escuridão engoliu o mundo inteiro, só que dessa vez para sempre. O segundo deus de cargo é muito mais rápido que o primeiro. Hermes, o mensageiro do Olimpo, é descrito nos guias oficiais correndo na velocidade da luz, entregando almas através de um submundo infinito. Pensa no que isso significa. Numa luta, um oponente que ataca e recua antes do seu cérebro registrar um movimento. E durante a perseguição de God of War 3, Hermes usa isso para humilhar o Kratos. Corre pelas paredes do Olimpo, provoca, desvia e brinca com o fantasma de Esparta. Só que a velocidade dele não é durabilidade. Kratos não venceu Hermes correndo mais, ele venceu encurralando. Quando a estátua de Atena desabou e prendeu o mensageiro dos deuses, um golpe bastou. As pernas dele foram cortadas e o deus mais rápido do mundo morreu rastejando. E a morte dele liberou uma praga de pestilência que infestou a Grécia inteira. E aqui tá o detalhe mais cruel do nível 1. Os dois foram mais úteis, mortos do que vivos. A cabeça do Hélios virou uma lanterna, as botas do Hermes viraram equipamento. Deuses de cargo carregam o mundo no título e não conseguem defender nem o próprio corpo. Só que se o nível 1 morreu para virar ferramenta, o nível 2 morreu de outra forma, lutando, porque agora, atravessando as mitologias e chegando na linha de frente de Asgard, os soldados que Odin coloca entre ele e qualquer ameaça. 2 herdeiros do martelo mais temido dos 9 reinos, e um vigia que passou a vida inteira sem levar um único golpe até conhecer a família errada. Agora a gente vai sair da Grécia e chegar em Asgard, e a diferença aqui é imediata. O nível 2 não é feito de deuses de cargo, é feito de cães de guarda. Os nomes que Odin coloca entre ele e qualquer ameaça. Eles caçam em dupla, viajam reinos e nasceram e foram criados para a guerra. O problema é que, em God of War, ser criado para a guerra é muito diferente de ter sobrevivido a uma. Magni e Mod são a prova disso. Filhos de Thor, herdeiros do martelo mais temido dos 9 reinos, e aqui vem um detalhe que muda tudo. Na mitologia nórdica real, esses dois estavam profetizados para sobreviver até o Ragnarok e herdar o Mjolnir. O destino deles era literalmente durar mais que o próprio pai. No jogo, não duraram nem o primeiro encontro com um deus grego apresentado. E olha, eles até lutaram bem, emboscaram Kratos e Ateu como uma unidade. Magni pressiona pela frente com a espada e Mod cerca pelo flanco. É tática de matilha. Só que quando um machado Leviatã afundou o crânio do Magni, aconteceu algo que Asgard não via há era. Sangue divino caindo no chão. E a reação do Mod define esse nível inteiro. Pânico. Na cabeça dele, deuses não morrem. Ele fugiu, apanhou do próprio pai quase até a morte, como punição pela covardia. Quem terminou o serviço foi o Atreus, uma criança de 11 anos, com uma faca no pescoço. Poder herdado, 0 calejamento. Biologia de Deus, repertório de recruta. Só que o topo desse nível é outra história. Heimdall, o vigia de Asgard, tem o feito defensivo mais absurdo das mitologias. Ele lê intenções. Antes de você decidir atacar, ele já sabe. Antes do soco sair, ele já desviou. Resultado, Heimdall passou a vida inteira sem levar um único golpe. E nenhum deus, nenhum gigante, nada jamais encostou nele. E é por isso que essa é a única luta que o Kratos precisou vencer na forja, antes de vencer no campo de batalha. A lança Draupnir nasceu com um propósito: enganar uma mente que lê mente. Kratos não
precisa acertar o arremesso. Ele crava a lança, recua e detona depois. Uma explosão não carrega a intenção. No instante em que o Heimdall sentiu a dor pela primeira vez na vida, o intocável desmoronou psicologicamente, porque a técnica dele inteira dependia de nunca ser tocado. O braço do vigia foi destruído pela arma que ele não conseguiu prever, e mesmo assim, Kratos ofereceu a chance de parar, e o Heimdall não parou, ameaçou o filho errado, e o deus que ninguém jamais tinha tocado morreu com a garganta esmagada. Essa é a lição do nível 2. Cão de guarda não define teto de um panteão, só revela quem o rei prefere não enfrentar pessoalmente. E no nível 3, os enigmas acabam. Voltamos para Grécia, onde deuses são desastres naturais ambulantes, e um deles afogou o planeta inteiro no segundo em que morreu, e o outro carrega o título de Deus da Força, e descobriu da pior forma porque título não é medalha. No nível 3, os enigmas acabam. Nenhum deus aqui depende mais de truque, leitura de mente ou habilidade única. Eles são desastres naturais com nome e rosto. Quando um deles morre, o mapa do mundo muda. O primeiro deles é o Hércules, o deus da força, e o título não é decorativo. No meio da luta contra o Kratos, ele ergue e vira o chão inteiro da arena, uma placa de pedra colossal, como quem vira uma mesa. Em músculo puro, Hermes briga com qualquer nome dessa lista. O problema dele nunca foi força, foi obsessão. Hércules passou a vida inteira tentando provar o valor pro pai, e enxergava no Kratos tudo aquilo que ele queria ser, o filho que os Zeus temia. Matar o irmão seria o 13º trabalho dele. Só que quando é força contra força, o desempate é a raiva, e ninguém odeia tanto quanto o fantasma de Esparta. Kratos arrancou o cesto de Nemia das mãos do deus da força e usou as manoplas dele mesmo para apagar o rosto do irmão, golpe após golpe, até não sobrar rosto. Segundo peso pesado, luta em casa. Hades, o senhor do submundo, é uma montanha de carne e armadura defendendo o único reino onde ninguém volta, e ele carrega o hack mais assustador da Grécia, as garras de Hades, correntes que arrancam a alma direto do corpo. Durabilidade não importa para ele, defesa não importa. Se a garra fisga, a luta acaba. E aqui tá uma coisa que muita gente esquece: o Hades quase venceu o Kratos. No meio da luta, ele cravou as garras e começou a puxar a alma do Kratos para fora do corpo. O espartano teve que lutar só para permanecer dentro de si mesmo. A virada veio quando o Kratos roubou as correntes e devolveu o favor, arrancou a alma do deus dos mortos. Quando Hades caiu, todas as almas do submundo escaparam, e o inferno grego ficou sem dono. Só que o topo do nível 3 abriu o God of War, dando uma aula de escala. Poseidon, o deus dos mares. Enquanto Olimpo assistiu os titãs escalarem a montanha, ele desceu sozinho e atravessou um titã de lado a lado, como um míssil de água e relâmpago. Invocou hipocampos colossais e segurou quase sozinho a invasão inteira. Derrubar o Poseidon exigiu Kratos e Gaia junto, e quando isso aconteceu, na cena mais brutal da franquia, com o Kratos esmagando o rosto do tio em primeira pessoa, pela visão do próprio Poseidon, o preço foi planetário. No instante que o corpo dele tocou a água, os oceanos se ergueram e engoliram a Grécia. Não é figura de linguagem. O dilúvio apareceu em tela. Cidades inteiras desapareceram em segundos. Esse é o nível 3. Deuses cuja morte causam cataclismo. Só que repara, todos têm alguma coisa em comum. Nenhum deles fabricou o próprio assassino. O nível 4 é diferente. Lá tá o deus que encontrou um espartano quebrado num campo de batalha e transformou aquele homem na arma perfeita, e ensinou da pior forma possível, porque você nunca deve dar poder para alguém que não tem mais nada a perder. O nível 4 tem um ocupante só, e antes de você reclamar por que ele tá acima do Poseidon, tem que entender uma coisa: os deuses do nível 3 têm poder que serve para guerra. Ares é a guerra. Cada gota da divindade dele foi talhada para uma única função: vencer conflitos, e é por isso que ele é o único nome dessa lista que fabricou o próprio assassino. Volta comigo lá pro começo. Um campo de batalha, um exército espartano sendo massacrado, e um jovem general de joelhos oferecendo a alma a quem o salvasse. Ares aceitou, entregou ao espartano as lâminas do caos acorrentadas, a carne dos braços, e repara nisso: a arma do deus da guerra não se impunha, se veste, virou uma parte do corpo do soldado. O Ares não queria um servo, ele criou uma obra-prima, e na doutrina dele, o guerreiro perfeito não tem fraqueza, e família é uma fraqueza. Então veio a jogada mais fria da franquia: ele transportou a filha e a esposa do Kratos para dentro do templo espartano, que ele atacava cego de fúria. Ares não matou a família do Kratos, Ares fez Kratos matar. Isso não é crueldade aleatória, é engenharia militar aplicada a uma alma, e o arsenal acompanha a doutrina. Quando Ares sitiou Atenas, o Olimpo inteiro assistiu de mãos atadas, e a única resposta foi desenterrar a caixa de Pandora, o artefato mais perigoso que os deuses já tinham trancado. E enquanto Kratos atravessava o deserto atrás dela, Ares provou o alcance do seu poder. De Atenas, a quilômetros de distância, arremessou um pilar que cruzou o horizonte e empalou Kratos no peito.
absoluto. Precisão de artilharia, escala continental. Primeira morte do fantasma de Esparta. Entretanto, o Kratos escapou do inferno, abriu a caixa e cresceu do tamanho de um deus. Poder contra poder, igualdade total. E é exatamente aqui que o Ares mostra por que ele tá no nível 4. Quando a força empatou, ele trocou o campo de batalha. Uma magia arrancou Kratos da realidade e trancou ele dentro da própria mente, condenando ele a defender a esposa e filha de um exército infinito de cópias de si mesmo. E entenda o nível dessa técnica. Ares transformou a memória mais dolorosa do inimigo em arena, e as culpas dele em soldados. Não era um teste de músculo, era uma arma psicológica desenhada para quebrar a vontade de lutar contra um único homem cuja tortura já era essa todas as noites, em cada pesadelo. Kratos venceu a ilusão, e o Ares ainda arrancou as lâminas do caos dos braços dele, deixando o espartano nu, sem armas, diante de um deus da guerra completo. Ele precisou da espada dos deuses, uma lâmina do tamanho de uma ponte, para encerrar o criador, e mesmo perdendo, Ares condenou todos. Com a caixa de Pandora aberta, os males da grande guerra infectaram o Olimpo. O medo entrou em Zeus, apodrecendo por anos, até detonar a queda da Grécia inteira, e ainda ficou com o trono vazio. E adivinha quem sentou? Ares quase venceu Kratos atacando a mente. Só que no nível 5, o jogo inverte. Um deus cuja mãe trancou o corpo. 100 anos sem dor, sem gosto, sem sentir nada. Imune a lâminas, a fogo, a veneno e a queda. Um deus que não pode ser morto, implorando para alguém conseguir matar ele. O nível 5 pertence a um único deus, e ele é um paradoxo ambulante, o ser mais protegido das duas mitologias, e o mais torturado justamente por essa proteção. Baldur, o deus da luz, filho de Odin e Freya. Quando uma profecia anunciou que ele sofreria uma morte desnecessária, a mãe fez o que nenhum deus ousou. Lançou sobre o filho um feitiço de invulnerabilidade absoluta. Lâmina não corta, fogo não queima, veneno não age, e quedas não podem quebrar, nem magia atravessar. Mas todo feitiço cobra um preço, e esse foi monstruoso. Junto com a dor, o encantamento levou todas as sensações: gosto, cheiro, tato, frio, calor, nada. 100 anos trancado num corpo que não sente. O presente da mãe virou a prisão perfeita, e Baldur virou um animal raivoso vagando pelo reino, implorando por alguém capaz de matar ele, e ninguém era. No primeiro encontro, Kratos, o homem que exterminou um panteão inteiro, deu tudo o que tinha. O duelo nivelou a floresta, abriu crateras, terminou com Kratos quebrando o pescoço do estranho e jogando o corpo num desfiladeiro. Só que o Baldur voltou andando, sem sangue, sem hematomas, sem cansaço. Pela primeira vez desde a Grécia, o fantasma de Esparta encarou um inimigo que simplesmente não podia ser ferido. E a régua de força do Baldur vem do mar. Engolido pela serpente do mundo, ele nocauteou ela de dentro para fora, com 3 socos, uma criatura que envolvia Midgard inteira. A queda dele? Uma planta, o Visco, a única coisa que a Freya não conseguiu blindar. Quando o punho do Baldur acertou a ponta da flecha de Visco, presa na alça do peito do Atreus, o feitiço foi desfeito, e a reação do Baldur diz tudo sobre a tortura dele. Ao sentir dor pela primeira vez em um século, o Baldur riu e agradeceu. A dor devolveu o mundo para ele, e mesmo vulnerável, ele continuou vindo. Precisou do Kratos, do Atreus e da Freya juntos para conseguir parar ele. Derrotado, ele ainda escolheu gastar o único fôlego estrangulando a própria mãe, e o deus imortal morreu com a frase que define toda a franquia: o ciclo termina aqui. Só que o preço dessa morte não foi escuridão nem dilúvio, foi um cronômetro. A morte do Baldur puxou o gatilho do Fimbulwinter. O grande inverno que antecede o Ragnarok, o fim do mundo nórdico, começou a contar, e quem vem cobrar essa conta é o nível 6. O executor pessoal do Odin, o deus que cometeu um genocídio inteiro sozinho, exterminando a raça dos gigantes, e cujo duelo contra o Kratos foi sentido nos 9 reinos ao mesmo tempo, rachando a própria árvore que sustenta a realidade. O nível 6 não é um rei, é o que um rei aponta para os inimigos. Thor, o deus do trovão, executor pessoal do Odin e o maior assassino da mitologia nórdica. O currículo dele é um genocídio. A mando do pai, Thor exterminou praticamente sozinho a raça dos gigantes. Reinos inteiros aprenderam a temer o som do trovão, e a ferramenta desse extermínio foi Mjolnir, um martelo capaz de arremessar seres através de dimensões. Quando Thor finalmente encontrou Kratos, o primeiro round foi sentido nos 9 reinos ao mesmo tempo. Cada golpe estilhaçava a Yggdrasil, a árvore que sustentava toda a realidade nórdica. 2 seres trocando socos e o universo rachando ao redor. E no meio dessa luta, feito que define o nível 6, o Thor parou o coração do Kratos com um golpe. O homem que
derrubou 2 panteões, morto por uma marretada. E aí vem a parte assustadora. O Thor reiniciou o coração dele com um raio, porque para ele, a luta ainda não tinha acabado. Ele matou e ressuscitou o fantasma de Esparta no mesmo minuto. E por escolha, Kratos e Thor lutaram de igual para igual, coisa que nenhum outro nome dessa lista conseguiu. Só que o Thor carregava uma fraqueza que feitiço nenhum explica. Ele era uma arma com dono. E quando no fim, ele largou o Mjolnir e recusou continuar lutando, o dono dele descartou ele. O Odin matou o Deus do Trovão com um único golpe. E é assim que a gente chega ao topo. O nível 7 são os donos das armas. 2 pais de todo, cujo poder transcende todos os olimpianos somados. E o outro, você acabou de ver matar o próprio filho sem esforço. E acima dos dois, só existe uma coisa. O topo da pirâmide pertence a 2 reis. E cada um representa uma face distante do poder absoluto. Zeus é a força encarnada. Os guias confirmam. O poder dele transcende todos os olimpianos somados. E ele provou isso do jeito mais pessoal possível. Enganou Kratos, drenou a divindade dele para dentro da lâmina do Olimpo e executou o próprio filho com a arma que o filho entregou. Aquela morte do início do vídeo foi essa. E quando o Kratos voltou do inferno para cobrar ele, o round nem foi físico. O espírito de Zeus deixou Espartano à beira da morte. E o Kratos só venceu depois de vencer dentro da própria mente, esmagando o medo que a caixa de Pandora plantou e libertando o poder da esperança. Lembra do preço de cada morte divina? O de Zeus foi o mundo inteiro. Sem rei, a Grécia inteira colapsou em caos. Odin, outro pai de todos, não precisa provar força. Você acabou de ver ele executando o próprio Thor com um golpe. Só que a verdadeira arma dele é conhecimento. Séculos manipulando reinos, vestindo disfarces, vencendo guerras com mentiras. O deus que sabia de tudo caiu para a única aliança que não previu. Kratos, Atreus e Freya juntos. E ainda precisou do Sindri para estilhaçar a arma. E acima do nível 7, respira, olha para trás, porque o nível 1 morreu nas mãos nuas dele. O nível 2 teve a garganta esmagada. O nível 3, afogado, sem alma, sem rosto. O nível 4 foi um criador executado pela própria criação. O nível 5, o imortal morto. No nível 6, um único empate. E ainda assim, o coração dele parou e voltou. No nível 7, 2 reis caídos. E acima do nível 7, não existe Deus. Existe a régua que mediu todos eles. O fantasma de Esparta não tá na pirâmide. Ele é o que sobra quando ela desaba. Ele pagou cada preço dessa lista. Escuridão, praga, dilúvio, guerra e inverno. E continuou de pé. O que tu acha? Algum deus caiu de nível pra você? Comenta aí embaixo, deixa o like, que esse vídeo deu trabalho e se inscreve. Assiste o vídeo que tá aparecendo na tela e até o próximo vídeo.